Lago Heaven sempre foi o coração da vida de verão na pequena cidade de Willow Creek. Suas águas cristalinas brilhavam sob o sol, atraindo famílias e turistas para suas margens. Crianças brincavam nas praias de areia, adolescentes pulavam pedras e casais faziam passeios românticos de pedalinho. Para os de fora, era um retiro perfeito. Mas os moradores sussurravam uma história mais sombria. Ao longo das décadas, dezenas de nadadores desapareceram. Seus corpos nunca se recuperaram. Alguns alegaram que o lago não tinha fundo, escondendo correntes perigosas que arrastavam as pessoas para suas profundezas. Outros falavam de uma maldição, uma presença sinistra abaixo da superfície. Essas histórias, passadas de geração em geração, eram o suficiente para manter a maioria dos moradores na costa. Mas para a família Johnson, recém-chegada a Willow Creek, o lago era simplesmente um cenário pitoresco para suas férias de verão. Os Johnson chegaram no final de junho, ansiosos para escapar do barulho da vida na cidade. A cabana que alugaram ficava em um trecho tranquilo do lago, cercada por pinheiros altos e flores silvestres. Para Ben, um curioso garoto de 16 anos, e sua irmã Ellie, de 10 anos, era um sonho que se tornou realidade. Seus pais, Karen e Tom, ansiavam por tardes e noites preguiçosas ao redor da fogueira. O lago prometia paz, uma chance de se reconectar como família. No começo, ele cumpriu. Os dias eram cheios de risadas e exploração. Ellie passava horas coletando pedras lisas ao longo da costa, enquanto Ben pescava no cais. Karen e Tom relaxavam na varanda. O cheiro de pinho se misturava ao suave bater da água. Mas sob a superfície idílica, algo se agitou. Ellie foi a primeira a notar. Enquanto caminhava nas águas rasas uma tarde, ela viu uma sombra disparar sob seus pés. Assustada, ela recuou, chamando por Ben. "É só um peixe", ele disse com um sorriso, jogando uma pedra na água. Mas Ellie não estava convencida. A sombra se moveu muito rápido, muito deliberadamente, como se a estivesse observando. Naquela noite, enquanto a família se reunia em volta do fogo, Ellie compartilhou seu desconforto. "Tem alguma coisa no lago", ela disse, sua voz quase um sussurro. "Eu vi." "Provavelmente uma truta", Tom disse, ignorando. "Este lago está cheio delas." Ellie franziu a testa, mas não disse mais nada. Ela queria acreditar que seu pai estava certo, mas enquanto estava deitada na cama, a imagem da sombra a assombrava. Ela adormeceu, apenas para acordar assustada horas depois. De sua janela, ela podia ver o lago, sua superfície brilhando sob o luar. Mas algo estava errado. A água ondulava de forma não natural, como se perturbada por mãos invisíveis. E então ela os viu, formas escuras subindo, mal rompendo a superfície antes de desaparecer novamente. Na manhã seguinte, o humor de Ellie estava sombrio. Ela se recusou a chegar perto da água, ficando perto da cabana enquanto os outros aproveitavam o lago. Ben a provocava, mas ela não se importava. Ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Seus medos foram validados naquela noite quando ela se aventurou até o cais para recuperar suas sandálias esquecidas. O lago estava calmo, o ar parado. Mas quando ela se abaixou para pegá-las, algo gelado envolveu seu tornozelo. Ellie gritou, seu corpo puxado em direção à borda. Ela se agarrou ao cais, seus dedos cravando na madeira enquanto uma força invisível tentava arrastá-la para a água. Ben, ouvindo seus gritos, correu para o lado dela e a libertou. A perna de Ellie tinha hematomas profundos, em forma de dedos esqueléticos. "O que diabos foi isso?" Ben murmurou, olhando para o lago. Era como se a água tivesse voltado ao normal, sua superfície serena e imperturbável. "Aterrorizado, mas determinado, Ben decidiu investigar." No dia seguinte, enquanto seus pais levavam Ellie para a cidade para ver um médico, ele foi até a biblioteca local. O que ele encontrou o arrepiou profundamente. Recortes de jornais antigos detalhavam os desaparecimentos em Lago Heaven, alguns datando de mais de um século. Os artigos mencionavam ocorrências estranhas, sussurros de uma maldição e avistamentos de sombras sob a água. Um relato se destacou, uma entrada de diário de uma sobrevivente que escapou por pouco de se afogar. Ela escreveu sobre mãos puxando-a para baixo, frias e implacáveis,
e vozes chamando seu nome. Ben compartilhou suas descobertas com Eli naquela noite. Não é só você, ele disse, com a voz trêmula. Algo Estelim Beixo. Os irmãos decidiram contar aos pais, mas Karen e Tom estavam céticos. Você tem lido muitas histórias de fantasmas, disse Karen, embora seu tom revelasse uma pitada de preocupação. Tom concordou em ficar de olho no lago, mas insistiu que não havia nada a temer. Aquela noite, as sombras retornaram. Desta vez, elas não ficaram na água. Ben acordou com o som de respingos, seguido por passos pesados no cais. Olhando pela janela, ele viu figuras emergindo do lago. Elas se moviam de forma não natural, seus corpos pingando e distorcidos, como se estivessem lutando para manter sua forma. Uma virou a cabeça, e Ben prendeu a respiração. Seu rosto era uma mistura grotesca de osso e carne apodrecida, seus olhos vazios fixos na cabine. Ele cambaleou para trás, seu coração disparado. Mãe! Pai! Ele gritou, acordando a família. As figuras tinham sumido quando chegaram à janela, mas o cais estava molhado, poças levando em direção à costa. Estamos indo embora, disse Tom, sua voz firme. A primeira coisa da manhã. Mas o lago tinha outros planos. Quando amanheceu, eles descobriram que seu carro não ligava. As linhas telefônicas estavam mortas, seus celulares não tinham sinal e o vizinho mais próximo estava a quilômetros de distância. Presos, a família recorreu à pesquisa de Ben, na esperança de encontrar uma maneira de apaziguar os espíritos. O diário mencionou um antigo ritual, realizado pelos primeiros colonos da cidade para manter a ira do lago sob controle. Era necessário que uma oferenda, algo de grande valor pessoal, fosse lançada na água. Desesperados, a família juntou o que puderam: a aliança de casamento de Karen, a vara de pescar favorita de Ben, o amado bicho de pelúcia de Eli. Juntos, eles se aproximaram do lago. A água estava anormalmente parada, o ar denso de tensão. Um por um, eles jogaram suas oferendas no lago, cada item engolido pelas profundezas. Por um momento, nada aconteceu. Então, a água começou a se agitar violentamente, e as sombras apareceram mais uma vez. Desta vez, eles não atacaram. Em vez disso, eles permaneceram, suas formas tremeluzindo como se estivessem presos entre mundos. Uma voz ecoou do lago, baixa e triste. Deixe este lugar. Nunca mais volte. Os Johnsons não hesitaram. Eles empacotaram o que puderam carregar e fugiram a pé, chegando à estrada principal horas depois. Um motorista de caminhão que passava ofereceu uma carona até a cidade, onde eles relataram tudo às autoridades. Mas quando a polícia investigou a cabana, não encontrou sinais das sombras ou do ritual. O lago, como sempre, estava calmo e sereno. Os Johnsons nunca retornaram ao Lago Heaven, mas carregaram as cicatrizes daquele verão com eles. Eli se recusou a chegar perto da água, até mesmo de piscinas. Ben ficou obcecado em descobrir a verdade, dedicando sua vida a estudar o paranormal. Karen e Tom, antes viajantes ávidos, escolheram a segurança de casa em vez de quaisquer férias. E o lago? Ele permaneceu, quieto e despretensioso, esperando por seus próximos visitantes. Pois abaixo de sua superfície, as sombras se agitavam, famintas e pacientes, prontas para reivindicar suas próximas vítimas.